Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai explorar um material bem interessante, que tenta responder aquela pergunta, né? Aquela que todo mundo se faz uma hora ou outra. Afinal, por que eu estou aqui? Pois é, temos aqui uns trechos de um livro bastante conhecido, do Rick Warren, e ele traz uma resposta. Um pouco diferente do que a gente costuma ouvir por aí. É verdade. A ideia central não é bem autoajuda ou achar a carreira dos sonhos, nada disso. Não. Mas sim descobrir um plano divino que já existia antes da gente nascer. Tem até uma frase logo no começo, né, que ele diz... Sim, ele dedica o livro falando algo como: antes que você nascesse, Deus planejou este exato momento em sua vida. É forte. É bem forte mesmo. Então, a nossa ideia aqui é investigar esses pontos principais que os textos trazem, sabe? Sobre sentido da vida, nossa existência, como viver com um propósito olhando por essa lente. Vamos nessa! Vamos lá. Por onde a gente começa essa busca por propósito, então, segundo o material? Bom, o primeiro ponto que os textos destacam é que existem, duas maneiras de buscar esse propósito, né? Certo. Uma é a que eles chamam de especulação, que seria o caminho mais comum, sabe? Baseado em opiniões, filosofias, eu acho que a vida é isso ou aquilo. Entendi. O senso comum, talvez. Por aí. E a outra via seria a revelação, que é basicamente buscar a resposta direto na fonte, no Criador. Ah, interessante. Usam até uma analogia simples. Para saber para que serve uma invenção, você não pergunta para a invenção, né? Não, claro, pergunta para o inventor. Exato. Então a sugestão é buscar um manual do proprietário, que no caso seria a palavra de Deus. Entendi. Então a perspectiva aqui é bem diferente. Não somos nós que inventamos nosso propósito. Ele já existe e a gente precisa descobrir. E essa descoberta viria através de um relacionamento com Deus, com Jesus Cristo. É isso. Exatamente isso. É uma inversão total de foco. Sai do eu, né? E vai pro Criador. E isso fica ainda mais profundo quando o texto fala da tal criação intencional. O que seria isso? Esse ponto é bem impactante mesmo. A proposta é que cada detalhezinho nosso, tipo nossa raça, cor de pele, talentos, até a personalidade... Tudo. Até o momento e o local exato do nosso nascimento, tudo teria sido deliberadamente planejado por Deus, com um propósito específico em mente. Nada seria por acaso. Nossa, isso é muito forte. Quer dizer que mesmo as coisas que a gente acha que foram ruins ou, aleatórias, uma família difícil, por exemplo, fariam parte desse plano maior. Sim, essa é a ideia que o texto apresenta. Nessa visão, tudo coopera para formar aquela pessoa específica que Deus tinha em mente. E por que Deus faria isso? Qual a motivação? O texto enfatiza muito uma coisa: o amor. Mas não que Deus apenas tem amor, sabe? A ideia é que Deus é amor. Entendi a diferença. E nós teríamos sido criados, então, para sermos alvos especiais desse amor divino. É uma visão bem centrada no relacionamento. Faz sentido. E como essa ideia de propósito divino se choca com o que geralmente move as pessoas no dia a dia? Os textos falam disso? Falam sim. Apontam duas coisas muito comuns que nos impulsionam. Primeiro, a busca constante por aprovação, né? Dos pais, dos amigos, da sociedade. Sei como é. E segundo, aquela ideia de que mais dinheiro traz mais segurança. O texto chama isso de mito. Um mito. Por quê? Porque nessa perspectiva, a verdadeira segurança não estaria nas posses, mas sim no relacionamento com Deus. Viver para agradar os outros ou para acumular seria como um beco sem saída, sabe? Entendi. E qual seria a alternativa, então? Como seria essa vida dirigida pelo propósito de Deus? A alternativa seria justamente essa, uma vida guiada por esse propósito divino. E os benefícios que o texto aponta são bem interessantes. Como o que, por exemplo? Olha, primeiro, simplifica a vida, porque você passa a ter um foco claro, né? Ajuda a tomar decisões sobre tempo, dinheiro... isso me aproxima do propósito que Deus tem pra mim ou me afasta? Faz sentido, dá um critério. Exato. E, consequentemente, reduziria o estresse, porque a gente focaria no que é essencial. O resultado final, paz de espírito. Tem até uma citação legal de Provérbios. Qual? É vida plena. Traz uma ideia de
de contentamento, né? Parece bom, mas, nossa, exige uma mudança de chave na cabeça, né? Uma mudança bem grande. E tem outra mudança radical que os textos propõem, que é a tal da perspectiva da eternidade, certo? Ah, essa é fundamental. Totalmente central na argumentação. A ideia é que a nossa vida aqui na Terra é temporária. É tipo uma preparação. Uma preparação. Pra quê? Para a eternidade. Os textos dizem que fomos feitos para sermos eternos, que Deus plantou a eternidade no coração humano. A morte, então, não seria o fim, mas sim uma passagem, uma transição para quem tem esse relacionamento com Deus. Puxa, viver com essa consciência deve mudar tudo, imagino. As preocupações do dia a dia, sei lá, talvez percam um pouco o peso. Exatamente, essa é a ideia. O pensamento só no aqui e agora, no curto prazo, é visto como prejudicial. O texto até brinca que a gente não consegue entender o céu direito, compara com tentar descrever a internet para uma formiga. Boa analogia. Mas diz que a Bíblia dá uns vislumbres, né? Um lar eterno, reencontro com pessoas queridas, liberdade da dor, recompensas, um trabalho com significado. E a consequência prática disso tudo é viver cada dia com mais intensidade, com mais propósito, sabendo que as nossas escolhas aqui, elas tenham um peso eterno. Entendi. E para ajudar a gente a visualizar melhor essa vida temporária com um propósito eterno, os textos usam umas metáforas, não é? Isso, usam 3 principais que são bem fortes. A primeira é a vida como um teste. Um teste. De quê? De caráter, de fé, de obediência. Deus estaria observando como a gente reage às situações. Ok. Qual a segunda? A vida como uma incumbência de confiança. Tipo, somos administradores daquilo que Deus nos deu. Talentos, recursos, tempo, nada é realmente nosso. Pertence a Ele. Gostei da analogia da casa de praia emprestada que estava no resumo. Exato. Usar com cuidado, aproveitar, mas sabendo que não é sua. E a terceira metáfora é a vida como uma tarefa temporária. Tarefa temporária. Como assim? A ideia é que a Terra não é nosso lar definitivo. Somos tipo estrangeiros, peregrinos, ou como embaixadores representando nosso país, o reino celestial, em terra estrangeira, sem se apegar demais ao lugar temporário. Entendi. Teste, confiança, tarefa temporária. Metáforas fortes. E tudo isso, no fim das contas, aponta para quê? Qual o objetivo final dessa jornada toda? A glória de Deus. Esse é o ponto central de tudo, segundo os textos. O objetivo maior seria viver para reconhecer, honrar, refletir a grandeza de Deus, que é o Criador de tudo. E como a gente faz isso na prática? Como se glorifica a Deus? A forma principal que o texto apresenta é através da adoração. Adoração. Quando a gente ouve essa palavra, pensa logo em música, né? Cantar na igreja. Sim, mas a visão aqui é bem mais ampla, muito mais. Explica melhor. Adoração é apresentada como um estilo de vida. É algo que envolve tudo. Amar a Deus acima de qualquer coisa, se entregar aos planos dele, amar as outras pessoas da comunidade de fé, buscar crescer para ser mais parecido com Cristo, servir aos outros. Entende? Entendi. É bem mais abrangente mesmo. A música é uma forma válida, claro, e o texto diz que Deus gosta de toda música, de qualquer estilo, desde que seja oferecida de coração com sinceridade. Mas não é só música. Certo. E o que define então essa adoração que realmente agrada a Deus? Você mencionou o exemplo de Noé. Isso. Noé é usado como um exemplo-chave para ilustrar 3 coisas que agradariam a Deus. Primeiro, um relacionamento íntimo. Amar a Deus mais do que tudo. O maior mandamento, né? Exatamente. Segundo, confiança total nele. Mesmo quando a gente não entende nada. Pensa no Noé construindo aquela arca gigantesca sem nunca ter visto chuva. Verdade. Exige muita fé. Muita fé. O texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E terceiro, obediência incondicional. Fazer o que Deus pede de forma completa, exata, sem demorar. A obediência seria a prova do amor. Entendi. Relacionamento, confiança e obediência. Mas achei legal também a parte que diz que Deus se alegra com coisas simples, tipo a gente sentir prazer na criação
usar nossas habilidades, até dormir. Sim, isso tinha um peso, né? Não é só sobre fazer grandes coisas, é sobre a atitude do coração em tudo. E isso conecta com um conceito que é apresentado como o núcleo da adoração, a rendição. Rendição, essa palavra soa meio negativa, né? Parece derrota. Pode parecer, mas no contexto do livro é apresentada de forma positiva. É a resposta mais lógica e amorosa ao amor imenso que Deus teria por nós. Não é se render por medo, mas por amor. Entregar a vida inteira, não só um pedaço. Mas por que é tão difícil fazer isso? Os textos apontam algumas barreiras comuns. O medo, né? Medo de perder o controle, de não confiar que Deus realmente quer o nosso melhor. O orgulho também, aquela vontade de ser o dono da própria vida. E às vezes simplesmente não entender direito o tamanho do amor de Deus. Faz sentido. Render-se, então, envolveria confiar nele de verdade, admitir que a gente tem limites, que não somos Deus, e obedecer mesmo sem entender tudo. O exemplo máximo disso seria Jesus, lá no Getsêmani. E quais seriam as bênçãos, os resultados dessa rendição? Que Deus planejou. Pessoas rendidas seriam as que Deus mais usa. Parece que essa rendição abre a porta para uma intimidade maior com Deus, né? Os textos dão dicas de como cultivar essa amizade com Deus. Sim, e essa é uma das ideias mais surpreendentes do material. Deus deseja ser nosso amigo íntimo. Ele buscaria esse relacionamento próximo. Que legal. E como a gente cultiva isso? São sugeridas algumas práticas baseadas em como os amigos de Deus na Bíblia viviam. As duas primeiras são conversa constante. Não só na hora de orar formalmente. Não, é incluir Deus em tudo, o dia inteiro. Nos pensamentos, nas tarefas. Aquela ideia da prática da presença de Deus, sabe? Falar com Ele em orações curtas, frequentes. E a segunda é a meditação contínua. Meditar, tipo, esvaziar a mente? Não, o contrário. É focar a mente, mas na palavra de Deus. Pensar sobre o que ela diz, ruminar sobre ela, em vez de deixar a mente devagar com preocupações. Conversa constante e meditação contínua. O que mais aprofunda essa amizade? Honestidade total. Ser totalmente sincero com Deus sobre o que a gente sente, as dúvidas, as raivas, as reclamações. O texto diz que Deus prefere a nossa sinceridade, mesmo que seja bruta, do que uma piedade fingida. Nossa, isso é libertador. É sim. Outra coisa é a obediência pela fé. Fazer o que Deus pede mesmo sem entender, mostra confiança e aprofunda a relação. E também valorizar o que Deus valoriza. E o que Ele valoriza mais? As pessoas. Se importar com o que é importante para Ele. E por fim, claro, desejar essa amizade acima de tudo. Querer estar perto dele mais do que qualquer outra coisa. E quando? Quando Deus parece distante. Sabe, aqueles momentos secos que a gente reza e parece que não tem ninguém ouvindo. Os textos falam disso também. Dizem que é normal, que faz parte do teste e do amadurecimento da nossa fé e da nossa amizade com Ele. Não significa que a gente fez algo errado necessariamente. E o que fazer nesses momentos? Como adorar sem sentir nada? É aí que a adoração vira um ato de fé pura, né? A orientação é: foque em quem Deus é, o caráter dele não muda, ele continua bom, amoroso, presente, no controle. Confie nas promessas dele, não nas suas emoções. Lembre do que ele já fez por você, especialmente o sacrifício de Jesus na cruz. Isso seria o maior motivo de adoração, independentemente do sentimento do momento. Entendi. Buscar a Deus, não a sensação. Exatamente. A fé agrada a Deus, não necessariamente os nossos sentimentos. Ok. Então esse foi o primeiro propósito, a adoração, essa relação vertical com Deus. Qual seria o segundo propósito que os textos abordam? O segundo é a comunhão. Em inglês, fellowship. A ideia é que fomos criados para pertencer à família de Deus. Não fomos feitos para viver a fé sozinhos, isolados. A importância da comunidade, da igreja. Isso. A igreja local é vista como fundamental nesse processo. Ela nos identifica como crentes, nos tira do foco só em nós mesmos, ajuda a gente a crescer juntos. Tem muitos mandamentos na Bíblia que são uns aos outros, né?
e nos capacita a participar da missão de Cristo no mundo, juntos. Mas, convenhamos, só ir à igreja aos domingos não garante essa comunhão de verdade, né? O que mais seria preciso segundo o material? Com certeza não garante. Exige um compromisso real, né? Os textos destacam algumas coisas importantes para cultivar essa comunhão autêntica. Honestidade, poder falar a verdade em amor, até confrontar o erro com cuidado. Difícil isso. Mas necessário. Humildade, reconhecer que ninguém é perfeito, que precisamos uns dos outros. Cortesia, respeitar as diferenças que existem. Confidencialidade, não espalhar fofoca, guardar o que é confiado. E frequência, investir tempo mesmo nos relacionamentos, não ser só superficial. Grupos pequenos ajudam nisso, né? Muito. São vistos como vitais para essa conexão mais profunda. E claro, uma coisa absolutamente essencial: perdão. Porque, inevitavelmente, numa comunidade, a gente vai magoar e ser magoado. O perdão tem que fluir. É verdade. E quando esses conflitos acontecem e a comunhão quebra, como consertar? Tem alguma dica prática? Tem sim. A abordagem sugerida é bem bíblica e direta. Primeiro, fale com Deus sobre o problema antes de ir falar com a pessoa. Depois, tome a iniciativa de buscar a reconciliação e faça isso logo, não deixe esfriar. Tente entender o lado do outro, ter empatia. Confesse a sua parte no erro, mesmo que ache que o outro errou mais. Essa é difícil. Mas fundamental. Ataque o problema, não a pessoa. Use palavras brandas, coopere ao máximo para encontrar uma solução. E o mais importante, foque na reconciliação, em fazer as pazes, mais do que em ganhar a discussão ou resolver 100% da questão. Proteger a unidade da igreja é uma responsabilidade de todos. Entendido. Então, primeiro propósito, adoração. Segundo, comunhão. E o terceiro? O terceiro propósito é o discipulado. A ideia aqui é que fomos criados para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Não na aparência, claro, mas no caráter. O desenvolvimento do caráter. Exatamente. O foco de Deus seria mais o nosso crescimento interior do que o nosso conforto exterior. Por isso, muitas vezes, a vida precisa ser difícil. As dificuldades nos moldariam. Não é para a gente perder nossa personalidade única, mas para transformar o nosso caráter à imagem de Cristo. E como acontece essa transformação? É algo que Deus faz sozinho ou a gente participa? É uma parceria. O texto chama de santificação. É obra do Espírito Santo agindo em nós, mas exige a nossa cooperação ativa. Não é automático, tipo apertar um botão. Entendi. E como a gente coopera? Quais as ferramentas que Deus usa? Principalmente duas, segundo o material. A verdade, que é a palavra de Deus, a Bíblia, e as dificuldades, os problemas, as provações da vida. A palavra. Como ela nos transforma? A palavra de Deus é descrita como viva. Ela nos alimenta, nos corrige, nos direciona, gera fé, produz mudança. Mas para isso a gente precisa se envolver com ela, não só ler por ler. E como seria esse envolvimento? Várias formas. Aceitar a autoridade dela, ouvir ensinos, ler com frequência, estudar mais a fundo, memorizar trechos importantes, meditar sobre o que leu. Mas o passo crucial e mais difícil é aplicar o que aprendeu na vida diária. Discutir com outros ajuda muito nessa aplicação prática. Ok, a palavra é uma ferramenta. E as dificuldades? Como problemas podem nos ajudar a ser como Cristo? Isso parece contraintuitivo. Parece, né? Mas os textos argumentam que Deus usa as dificuldades talvez até mais do que a Bíblia para nos moldar. Simplesmente porque a gente lida com problemas o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É verdade. Os problemas nos forçam a depender mais de Deus. Nos ensinam lições que não aprenderíamos na calmaria. Aquela passagem famosa de Romanos 8:28 é central aqui. Todas as coisas cooperam para o bem. Isso. Daqueles que amam a Deus. O bem nesse contexto não é necessariamente conforto ou ausência de dor. O bem final é nos tornar mais parecidos com Jesus. Deus usaria tudo, até nossos erros, pecados passados, dores, perdas, para esse propósito maior de formar o caráter de Cristo em nós. A adversidade seria como o martelo e o cinzel do escultor. Nossa, e como a gente deveria reagir a essas dificuldades, então? A sugestão é:
Primeiro, lembrar que o plano de Deus por trás daquilo é bom, mesmo que a gente não entenda na hora. Segundo, tentar ter uma atitude de gratidão como um ato de fé, mesmo que doa. Terceiro, não desistir, perseverar. E quarto, manter o foco no propósito de Deus e não no tamanho do problema ou da dor. O exemplo é Jesus na cruz, que suportou tudo, olhando para a alegria que viria depois. Até a tentação entraria nisso, como uma oportunidade. Sim, a tentação em si não é pecado, é vista como uma oportunidade de escolher fazer o certo e assim fortalecer o caráter. Deus usaria as tentações para desenvolver em nós o oposto daquilo que nos tenta. Tipo, ele ensina o amor nos colocando perto de pessoas difíceis, ensina paciência quando temos que esperar. Entendi. Adoração, comunhão, discipulado. Temos 3. Qual o quarto propósito? O quarto é o ministério. A ideia é que fomos moldados por Deus de uma forma única para servir. Fomos criados para contribuir, não apenas para consumir ou existir. Servir a Deus e aos outros. Isso. E o texto enfatiza que todo cristão é chamado para esse serviço, para esse ministério. Não importa a profissão que tenha. Não é algo só para pastores ou missionários. Cada um de nós seria uma obra-prima única de Deus, feita com um propósito de serviço. E como a gente descobre qual é o nosso serviço específico? Como saber onde e como contribuir? A chave está em entender a nossa forma. O autor usa um acrônimo em inglês, SHAPE, que ajuda a mapear isso. SHAPE. O que significa? Cada letra representa um aspecto da nossa constituição única. S é de Spiritual Gifts, dons espirituais, habilidades especiais que Deus dá para a gente edificar a igreja, para servir aos outros. A gente descobre usando. H é de Heart, coração, nossas paixões, aquilo que a gente ama fazer, os assuntos que nos motivam. A é de Abilities, habilidades naturais, os talentos com os quais a gente já nasce, sabe? Para música, para matemática, para esportes, para comunicação. P é de Personality, personalidade, nosso jeito de ser, introvertido, extrovertido, mais racional, mais emocional. Deus usa todo tipo. E é de Experiences, experiências de vida. Tudo que a gente já viveu na família, na educação, no trabalho, espiritualmente. E aqui entra um ponto crucial. Qual? As experiências dolorosas. As dificuldades, as perdas, as lutas que enfrentamos. Essas, segundo o texto, são especialmente importantes na nossa forma. Que interessante! Nossas dores podem ser usadas para servir. Exatamente. Deus usaria nossas maiores feridas para o nosso maior ministério, para a gente poder ajudar outras pessoas que estão passando por dores semelhantes. Isso cria uma conexão muito forte. Faz muito sentido. Mas para isso, claro, a gente precisa primeiro aceitar como Deus nos fez, sem ficar se comparando com os outros ou invejando os dons alheios, e depois estar disposto a ser vulnerável, a compartilhar essas experiências, inclusive as difíceis. Aliás, tem um paradoxo interessante aí. Qual? Os textos dizem que Deus prefere usar a nossa fraqueza, não a nossa força. A gente tenta esconder as fraquezas, mas Deus quer usá-las. Por quê? Porque isso mostra que o poder vem dele, não de nós. Isso nos mantém humildes, dependência dele e nos conecta mais uns aos outros. Quando a gente admite nossas lutas, isso nos torna mais autênticos e mais capazes de ajudar quem está sofrendo. Entendi. Então não basta só conhecer a nossa forma, o shape. Precisa ter a atitude certa também, a de um servo. Exatamente. Conhecer a forma é o quê do serviço. Mas o como, a atitude do coração é ainda mais importante. A grandeza no reino de Deus, segundo Jesus, é medida pelo serviço, não pelo status ou pelo poder. E quais seriam as marcas dessa atitude de servo? Disponibilidade, estar pronto para ajudar mesmo quando não é conveniente, atenção às necessidades dos outros, procurar ativamente como servir, fazer o melhor com o que se tem, sem desculpas, ser fiel nas pequenas e nas grandes tarefas e fazer tudo com discrição, sem buscar aplauso ou reconhecimento. Servir a Deus, não aos homens. Ok, muito bom.
Adoração, comunhão, discipulado, ministério. Chegamos ao quinto e último propósito. Qual seria? O quinto propósito é a missão. A ideia é que fomos feitos para uma missão específica: compartilhar a mensagem de Deus com as pessoas que ainda não creem. É como se fosse a continuação da missão que Jesus começou aqui na Terra. Nós seríamos os embaixadores dele hoje. E por que essa missão é tão importante? Bom, primeiro, porque seria a continuação direta da obra de Jesus. Segundo, porque a mensagem em si, as boas novas, é vista como algo maravilhoso que explica como ter vida eterna e dá um significado profundo para a vida. Terceiro, porque o tempo para cumprir essa missão aqui na Terra é limitado. É o único propósito que não poderemos cumprir na eternidade. Entendi. Tem um senso de urgência aí. Tem sim, e também uma responsabilidade por aqueles que estão ao nosso redor e um privilégio enorme de sermos parceiros de Deus nesse plano. Cumprir essa missão exigiria abrir mão dos nossos próprios planos e abraçar os planos de Deus. E o que, na prática, a gente compartilha nessa missão? Qual é a mensagem? É o que o livro chama de nossa mensagem de vida. Ela é composta por algumas partes. Primeiro, o nosso testemunho pessoal. A história de como Cristo impactou e mudou a nossa vida. Isso é único e muito poderoso. A nossa história. Isso. Depois, as lições de vida que aprendemos com Deus ao longo da caminhada, especialmente através das dificuldades. Também as nossas paixões divinas. Aquelas causas ou grupos de pessoas pelas quais Deus nos deu um interesse especial, um fardo no coração. E claro, as boas novas, o Evangelho em si, a mensagem central da salvação. E como a gente vive isso no dia a dia? A sugestão é ter uma mentalidade missionária, olhar ao redor, orar pelas pessoas, construir relacionamentos, servir de forma prática e estar pronto para compartilhar essa mensagem de vida quando surgir a oportunidade. O mundo hoje está conectado, né? As barreiras diminuíram. O maior obstáculo, muitas vezes, é a nossa própria mentalidade. Mudar a mentalidade de egoísmo para pensar nos outros, de pensar só local para pensar global, de pensar só no agora para pensar na eternidade. Exatamente. Usar nossos recursos, tempo, dinheiro, pensando no que vai durar para sempre. Uau! São 5 propósitos, bem grandes. Adoração, comunhão, discipulado, ministério e missão. Dá para equilibrar tudo isso na vida? Parece muita coisa. É um desafio. Os textos comparam a vida cristã a um pentátulo, sabe? Exige equilíbrio em várias modalidades. Não dá para focar só em uma e esquecer as outras. E como manter esse equilíbrio? Alguma sugestão? Conversar sobre isso com outros crentes é fundamental. Um grupo pequeno ajuda muito a avaliar como estamos indo em cada área. Fazer uns check-ups espirituais de tempos em tempos. Manter um diário pode ajudar a registrar o progresso, as lições aprendidas em cada área e uma coisa importante, ensinar aos outros aquilo que a gente está aprendendo. Isso ajuda a fixar e aprofundar. Viver intencionalmente, então. Isso. O material defende que viver com esses propósitos em mente é a única forma de viver de verdade. O resto seria apenas existir. Responde aquelas perguntas fundamentais. Quem sou eu? Eu importo? Qual o meu lugar no mundo? Sugere até que a gente crie uma declaração pessoal de propósito, baseada nesses 5 pontos. Exploramos bastante coisa hoje, hein? A partir desses trechos, desde aquela pergunta inicial, por que estou aqui, até essa visão de 5 propósitos dados por Deus, todos interligados e com a eternidade sempre como pano de fundo. Foi uma jornada e tanto. E fica talvez uma reflexão final para a gente amarrar tudo isso, né? Se a gente considerar seriamente que fomos moldados por Deus com uma forma única, incluindo nossas dores e fraquezas, para serem usadas no ministério, e que temos uma mensagem de vida pessoal para compartilhar numa missão que tem prazo de validade aqui na Terra, Sim. como é que essa consciência poderia, assim, na prática mesmo, redefinir as nossas prioridades? Mudar as nossas ações do dia a dia, até aquelas coisas que parecem pequenas. Como isso impactaria nossas escolhas hoje? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando depois daqui.
Muito obrigado por essa conversa tão rica. Eu que agradeço a oportunidade. E agradecemos a quem nos acompanhou nesta exploração, que as ideias que a gente discutiu aqui possam inspirar uma reflexão sobre o propósito e o significado na jornada de cada um. Até a próxima!